E se não ficarmos calados? Não teríamos tantos problemas assim? Oi, pessoal, aqui quem fala é a Luísa, e hoje iremos falar sobre o cyberbullying, que diferente do bullying presencial, que acontece em um determinado lugar e quando a gente volta para casa podemos ser nós mesmos, o cyberbullying pode acontecer em qualquer lugar e em qualquer hora. Para falar melhor sobre esse assunto, eu trouxe aqui minhas amigas. Eu me chamo Maísa. Eu me chamo Isabela. Meninas, uma de vocês pode me explicar o que é o cyberbullying? O cyberbullying, ele ocorre quando alguém usa a internet para machucar outra pessoa, como comentários ofensivos, mensagens maldosas, fotos, vídeos, sem a permissão daquela pessoa. Isa, quais são as consequências? Então, gente, a pessoa pode ficar um pouquinho ansiosa, sabe? Pode ficar até, inclusive, com depressão. Dependendo do caso, ela também pode ficar com um problema de baixa autoestima. O que mais? Ela pode ficar com um transtorno mental, assim, não querer comer, não querer ir pra escola, não querer sair. Então é uma coisa muito séria. É mesmo, Isa. E com ajudar os amigos também conta muito. Alguém pode compartilhar uma experiência pessoal rapidinho? Eu tive uma experiência bem triste que ocorreu com as minhas duas melhores amigas. Aconteceu que elas foram expostas indevidamente por uma pessoa. Hoje em dia elas ficam bem mais ansiosas, ficam mais tensas em usar roupas curtas, em fazer certas atividades. Mas essas pessoas que fizeram isso com elas foram devidamente responsabilizadas. E eu também já presenciei, já passei por algo assim, que foi assim. Pessoas que postavam vídeos na internet recebiam comentários maldosos, mensagens agressivas, assédios, ameaças. Então, assim, a pessoa fica com um pouco de medo e acaba se isolando. Ela acaba ficando sozinha, sem amigos, sem nada, assim. Muito obrigada. E para falar melhor sobre esse assunto, temos uma convidada especial, Natália Pilati, a psicóloga do Colégio Nossa Senhora da Glória. Olá, Natália. Olá, meninas. Olá. Tudo bem? Natália, vou fazer umas perguntinhas para você, tá bom? Tudo bem. Bom, como o cyberbullying pode afetar a saúde mental de uma pessoa e o físico dela que sofre por muito tempo? E também como que isso difere do bullying tradicional? Então, meninas, eu vou começar respondendo de como o cyberbullying se difere do bullying tradicional, né? Vocês já explicaram o que é o cyberbullying, né? Mas qual que é a principal diferença, né? Porque o cyberbullying, ele é um tipo de violência psicológica que ocorre na internet, né? Pode ser por meio de mensagens, através de jogos online, que é uma realidade que a gente tem hoje também, redes sociais, né? O que difere é que às vezes pode causar um dano maior na pessoa porque ela tem um alcance maior, ela é exposta publicamente e também porque a vítima ela pode ter acesso a qualquer momento, né? Ela pode ir lá, rever e ter acesso à dor novamente. Também existe o fato de que causa uma impotência maior porque muitas vezes é realizado de forma anônima, né? Então o dano ele pode ser maior. Ele afeta a saúde física e mental, então, né? Então, como a gente sabe, o nosso corpo é uma unidade, certo? Então, um vai afetar o outro, a mente e o físico, certo? Então, o que acontece? Dentre os sintomas emocionais, que são os mais comuns de acontecer em uma vítima de bullying, cyberbullying, então pode ser sintomas ansiosos, depressivos, como vocês citaram, né? Baixa autoestima também, isolamento, né? Também pode ter sintoma de estresse pós-traumático. Dentre os sintomas físicos, que é quando uma pessoa não consegue lidar com aquela questão emocional, quando é muito intensa, isso pode se transformar num sintoma físico, que a gente chama de psicossomático, sintomas psicossomáticos, certo? E aí, dentre eles, os mais comuns são uma gastrite, uma dor de cabeça, uma alergia, insônia, tá? A questão alimentar também pode alterar. Então, quando uma pessoa ela é exposta ao estresse intenso, ela pode ter a liberação de um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, uma pessoa que é exposta a esse hormônio, num caso de uma vítima de cyberbullying, por exemplo, pode afetar o sistema imune e essa pessoa pode ficar mais suscetível a algumas doenças. Ok?
Certo, e Natália, o que você acredita que falta assim na sociedade para que o problema do cyberbullying seja encerrado com mais sinceridade? Encarado com mais sinceridade, perdão. Tanto em nível nacional, educacional, quanto jurídico. Então, eu acredito que o que seria importante seria essa responsabilização e essa conscientização de que o cyberbullying, ele não é brincadeira, mas ele é uma violência. Assim como a violência física, a violência sexual, a violência psicológica também é considerada crime, né? Então, a gente precisa compreender que não é brincadeira, esse é o primeiro ponto. Então, nós temos leis, né? Até tem a Lei 13.185 de 2015, que ela é uma lei criada contra o bullying, cyberbullying. Né? A única questão é que muitas vezes tem uma demora, a gente sabe que na prática às vezes tem uma demora maior para a gente responsabilizar, encontrar os culpados, orientar. Por quê? Porque muitas vezes é realizado de forma anônima, certo? Então eu acredito que a gente precisa parar de entender que é brincadeira, porque não é, né? É um crime, e também entender que os nossos relacionamentos eles estão indo cada vez mais para um âmbito virtual. Né? E as pessoas, muitas vezes, tem gente que não tem coragem de fazer o bullying quando não está escondido atrás de uma tela. Então, a gente tem que começar a responsabilizar mais e entender que não é uma brincadeira. Natália, em sua experiência, quais são os fatores psicológicos que tornam alguém mais vulnerável ao cyberbullying? E existe algum perfil psicológico que torna alguém mais propício a ser vítima? Não existe um perfil definido, meninas. Então, qualquer pessoa pode ser vítima de cyberbullying. Nós podemos ser, qualquer pessoa pode ser, né? Mas se for, assim, pra gente mencionar algumas características que tornam alguém mais vulnerável, pode ser uma pessoa que tenha baixa autoestima. Então, entre os grupos, né, mais suscetíveis estão os adolescentes, uma pessoa que é mais introvertida, né, mais introspectiva, ou então até uma pessoa que tem dificuldade de colocar limites nas relações, né? Então podem ser pessoas mais vulneráveis, mas não significa que todas as pessoas que são assim vão sofrer bullying, ou que uma pessoa que não seja assim também não vai sofrer, né? Então não existe um único perfil, qualquer pessoa pode ser vítima. Porém, algumas pessoas com essas características, elas são mais vulneráveis, né? E é importante que a gente fale sobre isso, porque a gente sabe justamente onde a gente tem que fortalecer, né? Se a gente sabe que esses são os pontos mais vulneráveis, a gente consegue mostrar para essa pessoa que ela não está sozinha, que isso tem solução, que ela pode pedir ajuda, né? Para a gente compreender e não responsabilizar a vítima, né? Não é porque eu sou assim e eu tenho essas características que eu sofro bullying. Ela não é a culpada, né? A vítima nunca é a culpada, é o agressor, né? Mas a gente fala sobre isso para a gente tentar fortalecer essa pessoa que tem essas características também. Bom, foi isso, Natália. Obrigada pela presença. E hoje descobrimos o que é o cyberbullying e como é importante não ficar em silêncio e sempre contar para as pessoas o que está acontecendo com a gente, né? Sim, gente, e lembre-se sempre de que pense antes de fazer mal a alguém, de pensar algo sobre alguém, de comentar em algum vídeo daquela pessoa sobre alguém. Pense assim, que você não gostaria que fizessem aquilo com você, então não faça com os outros o que você não gosta que faça com você. E se você tiver algum amigo que estivesse passando, assim, por essa situação, não isola ele, sabe? Não deixa ele de canto, não saia de perto. Dê um apoio, dê um abraço, fala assim, você não tá sozinho, eu tô com você. Porque isso, mesmo que seja um gesto muito pequeno, pra pessoa isso vai ser muito bom, porque vai estar ajudando ela a superar isso. Muito obrigada pela presença, meninas. Vocês agregam muito aqui. Espero vê-las em breve. Bom, então foi isso. Obrigada para quem ficou até o final. E não se esqueçam, o silêncio nunca é a melhor opção.